quarta zaga com a 14. André Santos tem a 27. Na proteção, Amaral com a 40. Luiz Antônio 25. Márcio Araújo joga com a 8. Homem da criação é Everton com a 22. Paulinho fazem a zaga. Guinha Azul é o guerreiro da proteção. Pedro Quem tem a 8. Felipe Bastos joga pela esquerda. Provavelmente ajudar mais na marcação, porque o Diego... Começam as emoções do primeiro tempo. Douglas tocando atrás com o Luan. São os primeiros movimentos. Saída do Vasco. Rodrigo. Começa a decisão do Campeonato Carioca. Hoje vamos conhecer o campeão. André Rocha. São os primeiros movimentos do primeiro tempo. Primeira tentativa do Vasco pela direita. Vamos ver como o Vasco vai se portar em relação ao Felipe Bastos. Se vai jogar bem aberto pela esquerda. Tem cruzamento, bola fechada. Vamos ver o Felipe Bastos se vai ser um terceiro volante ou se vai aparecer atacando pela esquerda. É escanteio para o Vasco. Tá aí o Thales. Garoto Thales cumprimentando o experiente Chicão. Chicão comandando a zaga do Flamengo. Promessa de um grande jogo. Douglas faz a cobrança. Bateu fechado. Felipe vinha saindo. Douglas tentou um gol olímpico. Bárbio deixou passar. Douglas, mais um cruzamento com estilo. A bola fica forte. Acabou ficando forte demais. Tiro de meta para o Flamengo. Vai voltando aí o Luan. E você vê o Felipe Bastos. Felipe socando a bola. Tentativa de gol olímpico do Douglas. Lédio. Felipe Bastos disse que não mudava. Muda, né? Obviamente muda. Ele tá jogando mais pelo lado esquerdo, exatamente na função do Reginaldo, mas ele não vai atacar tanto, não vai jogar tão aberto quanto o Reginaldo. Não é a característica dele, mas ele tem a bola parada melhor que a do Reginaldo. Tem um chute forte que o Adilson disse durante a semana que poderia explorar. Falta marcada a favor do Flamengo. São os primeiros movimentos do primeiro tempo. Temos 1 minuto. Veja aí a entrada do Douglas. Cada dura. Esse é o clima do campo para você. 0 Flamengo, 0 Vasco. Eu citei a última conquista estadual do Vasco em cima do Flamengo, o gol do Cocada. De lá para cá, 96, 99, 2000, 2001, 2004, terminaram com títulos do Flamengo. Tem cruzamento na direção do Alexandro, passou por ele. Tirou na boa o Diego Renan. Bárbio não vai na bola, ela fica com o Flamengo. Esse é Chicão. Errou o passe. Diego Renan, lateral que apoia bastante. Tá o garoto Thales, o talismã da torcida do Vasco. Chicão ganhou. Rodrigo se antecipou bem, a sobra de Pablo Guinha Azul. Thales. Guinha Azul. Felipe Bastos. Lindo drible entre as pernas do Luiz Antônio. É falta a favor do Vasco. Alexandro já foi jogador do Vasco. Veja aí de novo o drible de Felipe Bastos. Como o Lédio falou, o Felipe Bastos tem uma bola parada muito boa. E o Flamengo, Luiz, já em 2 partidas tomou 3 gols de cabeça. Felipe Bastos faz o cruzamento por baixo. Tirou o Alexandro. William Bárbio. Felipe Bastos. O Vasco precisa da vitória, tenta o ataque. Virada de jogo na direita. Virada ruim. Errou, Felipe Bastos pediu desculpas. Por causa desses gols de cabeça tomados, né, citados agora pelo Edinho, o Jaime de Almeida treinando muita bola parada, sempre na defesa do Flamengo. André tocou de cabeça para o meio. Márcio Araújo. De novo André Rocha. Bola é do Vasco. Rodrigo. Rodrigo é ex-jogador do Flamengo. Jogou no Flamengo em 2008. Fez apenas 4 jogos com a camisa do Flamengo. Quebrou o braço. Não é uma passagem que ele goste muito de se lembrar, não. Foi uma fratura muito feia. Douglas. Passa pelo Paulinho. Faz o toque no meio com o Bárbio. A devolução. Paulinho. Protege, chama falta, posse de bola para o Vasco. Último toque do Paulinho, segundo a arbitragem. Tem pressa Pedro Quem. Douglas, a devolução para Pedro Quem. Chegou empurrando agora o Pedro Quem. Falta a favor do Flamengo. Roberto Dinamite faz hoje 60 anos. O grande ídolo da história do Vasco. Presidente do Vasco. 60 anos. Artilheiraço. Jaime marcou o Roberto nos anos 70. E aí você vê o Adilson, técnico do Vasco.
Decisão do Campeonato Carioca. 0 Flamengo, 0 Vasco. Paulinho toca na direita. Léo Moura. Chegamos agora a 5 minutos. Primeiro tempo de jogo aqui no Maracanã. Todas as emoções da decisão do Campeonato Carioca. Márcio Araújo foi desarmado. O último toque foi do Felipe Bastos. Posse de bola para o Flamengo mais uma vez. Léo Moura. Passa na boa. Toca no meio. Levou com o braço o segundo juiz. Janaína. Começa a chover por aqui, viu? Chuva fraca por enquanto. Você citou pouco o Roberto Dinamite, completando 60 anos de idade hoje, 1.022 jogos com a camisa do Vasco, 754 gols marcados. Ele é também o artilheiro desse confronto, viu? O Clássico dos Milhões tem 27 gols. O Edinho falou. Atacante mais difícil que ele marcou na vida, Roberto Dinamite. Luan. Diego Renan. Felipe Bastos. Errou a tabela. Ela fica de graça para Léo Moura. Voltou o lance. Chicão para frente. Na direção do Everton. Categoria do Rodrigo. É o zagueiro Rodrigo. Nos últimos anos, o Rodrigo rodou um monte também, né, Lédio? Dupla Grenal, Vitória. Jogou no Grêmio, jogou no Inter. Passou pela Vitória, mas onde ele voltou a jogar muito bem, recuperar confiança, foi no Goiás, né? Então, campanha ótima no Brasileiro do ano passado, Copa do Brasil, que lhe rendeu um convite para jogar pelo Vasco. Luan. Chamando o Guinha Azul. Rodrigo. O Flamengo começa permitindo essa posse de bola para o Vasco. O Flamengo marca a partir do seu campo. O Vasco começa o jogo com mais posse de bola. Tenta tomar a iniciativa. Não chegou no Pedro Quem. Sobra do Guinha Azul. Luan recuando com Martim Silva. Veja, na imagem você percebe o Flamengo marcando a partir do meio campo e dando esse espaço ao Vasco na saída de jogo. Olha o Luan andando com a bola. A ideia é justamente essa. Se fechar e sair em velocidade, que essa é a característica da equipe do Flamengo. Bola longa para André Rocha. Não conseguiu o cruzamento, é tiro de meta apenas para Felipe. Vasco tentando um título que não vem há 11 anos. O Flamengo querendo abrir do Fluminense, buscando a sua 33ª conquista. O Fluminense tem 31. O Vasco aparece com 22. 0 Flamengo, 0 Vasco. Passou pelo Bárbio. Pedro Quem, ganha no alto pro Vasco. Douglas de cabeça para Felipe Bastos. William Bárbio pediu e recebeu. Driblou o André Santos. Perdeu a bola na sequência pro Everton. Mais atrás o Wallace. Levantou a cabeça, errou o passe na frente. Pedro Quem. Rodrigo. Douglas. Felipe Bastos. Erra mais um passe. Começa o jogo errando passes do Felipe Bastos. Já são 11 passes errados no jogo. Temos 8 minutos e 11 passes errados. 5 do Vasco e 6 do Flamengo. Léo Moura dividiu. Ele esticou a perna, tocou na frente. Diego Renan com a sobra. Premier FC, o melhor time é o seu. Palio Fire, o carro mais barato produzido no Brasil. O jogo começa estudado, sem muitas emoções nesses primeiros minutos. Chicão. Márcio Araújo voltou a jogada. Amaral, na frente. Ganhou, passou na boa, Everton. Toca com o Luiz Antônio. Everton pediu devolução. Condição legal. Luan dava condição pelo meio. Tem cruzamento por baixo. Luan tirou. Diego Renan. Douglas de primeira, Praguinha Azul. Chegou no Felipe Bastos. Juiz para o jogo. Para, mostra cartão amarelo para Luiz Antônio.
Parece que deu amarelo para os dois. Para os dois. Começa a chover um pouco mais forte aqui no Rio de Janeiro. Vamos ver a jogada. A entrada por baixo. Bárbio pediu na frente. Caiu, tem falta. Falta do André Santos quando viu que o William Bárbio tomaria a frente. Pode ser um bom momento para o Vasco. Não pôde passar o Bárbio, falta marcada. O gramado do Maracanã está excelente, mas começa a chover mais forte nesse momento. Grama molhada, tá aí o Bárbio. Campeonato Carioca 2014, temos 10 minutos no primeiro tempo aqui no Maracanã. Hoje é o dia da grande decisão. Dali dá para bater pro gol, dá para cruzar, aquela bola que passa na frente de muita gente. Pode ser um grande momento pro Vasco na cobrança do Douglas. Autoriza o juiz. Douglas partiu, bateu na direção do gol. Que bola perigosa. Ela passa na frente de muita gente. Veja mais uma vez a cobrança do Douglas, a tentativa de cabeça do André Rocha. Tiro de meta para o Flamengo. Tá o lateral direito André Rocha, que é o lateral com porte de zagueiro. Tem 1,86 m, tem uma altura mesmo de zagueiro. Ele vai bem lá. Olha a chuva. 0-0 Flamengo e Vasco. Bárbio. Tentativa de tabela, posse de bola para o Vasco. William Bárbio. Para muitos, antes de ser expulso, o Everton Costa era o melhor jogador em campo no último fim de semana. Tentativa para o Pedro Quem, Márcio Araújo tirou. Edinho, concorda com essa análise? Everton era o melhor em campo? Era mais a função tática que ele exercia dentro da equipe do Vasco da Gama. Ele se sacrificou bastante, marcava o lateral, ainda conseguia atacar, mais em função disso. É escanteio para o Vasco, a cobrança de Douglas. Mais uma tentativa no jogo aéreo, cruzamento para a pequena área, a bola passa, tenta Luan, sai do gol Felipe. Mais uma bola que cruzou a pequena área do Flamengo. Felipe tenta uma reposição veloz para o Everton. Para no peito do Diego Renan. Felipe Bastos. Douglas não dominou, não chegou no Thales. Passou pelo Douglas. E chegou no Everton, que é muito veloz. Botou na frente, ia ficar cara a cara. Ele ia ficar cara a cara, vamos ver a cor do cartão amarelo. O juiz podia entender que era uma clara e manifesta chance de gol. Ficaria cara a cara com o Martin Silva. É a reclamação dos jogadores do Flamengo. A bola sobrou para o Everton e ele ia embora. Ficaria cara a cara com o Martin Silva. Luan recebe o amarelo. Ficou barato, Edinho. O jogador ia entrar sozinho na frente do gol. Ou seja, será que essa polêmica também, durante as semanas, durante a semana, levou com que ele não expulsasse o jogador do Vasco da Gama, o Luan? Não sei se ele está pressionado com isso também, porque o jogador é sozinho, era questão de cartão vermelho direto. André Santos na cobrança, é falta para o Flamengo, 0 Flamengo, 0 Vasco, tem cruzamento, bola fechada demais para o Wallace. Tiro de meta para Martin Silva. Bruno, como é que foi a reação aí no banco do Flamengo, Bruno Cortes? Todo mundo queria vermelho, Luiz. E a reação no banco do Vasco, Janaína? Por aqui o técnico Adilson Batista ainda ajustando a marcação do seu time, o posicionamento dos seus jogadores, ele bastante agitado, como sempre. 14 no primeiro tempo, decisão no Rio de Janeiro. Bárbio, Douglas, Pedro Quem. Bola acaba chegando na direita no André Rocha. Pedro está aberto pela direita, André. Faz o cruzamento para o Thales. Subiu e não achou a bola. Canta alto a torcida do Flamengo aqui no Maracanã.
Temos um lindo duelo das torcidas do Flamengo e do Vasco. Luiz Antônio de cabeça foi puxado pela camisa do Diego Renan. Falta do Everton. Esse é o Luan. Bárbio. Passou como quis. Lá vem o William Bárbio. O Douglas espera o cruzamento. Tem cruzamento ruim do Bárbio. Hoje vai ser tenso para o André Santos. André não é um lateral de muita velocidade. O Bárbio é um corredor. Paulinho reclama. Já parou o lance. Aí a reação da torcida do Vasco. Vamos ver cartão. Tem amarelo. No primeiro tempo, Lédio Carmona. 4 amarelos, agora pro Everton. 2 para cada lado. O jogo vai começando a ficar perigoso para a arbitragem. Sai Flamengo mais uma vez pro jogo. Paulinho puxou pro meio, Alexandre pediu. Tá no mano a mano, tá do jeito que ele gosta. Alexandre bateu pro gol. É escanteio pro Flamengo, houve desvio. Luiz Antônio batendo escanteio. Faz o cruzamento, a bola ficou baixa. Felipe Bastos, sobra de Léo Moura. Mais atrás, Márcio Araújo, pensa, faz o lançamento na esquerda. Impedimento. O Wallace vai voltando. O Wallace está jogando hoje na quarta zaga. Edinho. Faz muita diferença para um zagueiro jogar pela direita ou pela esquerda? Luiz, na minha época fazia, mas hoje os jogadores se adaptaram perfeitamente a jogar de um lado ou de outro. Muita troca durante as partidas. Eu acredito que o jogador hoje não sente muito essa mudança. Mas na minha época eu senti. Impedimento claro de Wallace. Tá sentindo ali o Rodrigo. Chegamos a 17 minutos do primeiro tempo aqui no Maracanã. Wallace. William Bárbio chega antes do Márcio Araújo. André Rocha. Douglas. Usa o corpo, protege ainda Douglas. Volta a jogada com André Rocha. Mais atrás, em azul. O Vasco gira o jogo. Felipe Bastos. Thales. Devolução errada para o Guinha Azul. O argentino consertou. Luan. Rodrigo. De novo Luan. Procura alguém, pensa, volta com seu companheiro de zaga, a zaga menos vazada do campeonato. Diego Renan. Vem pro meio. Pensa o lance. Flamengo tá todo recuado, dando a posse de bola pro Vasco. Com algum espaço, recebe Pedro Quem. Lá vem Vasco pela direita. O cruzamento na segunda trave. Thales subiu. Amaral tirou. Thales de cabeça para ninguém. Bomba para frente do Paulinho. Alexandre não achou a bola. Chicão tira de primeira. Pois é, um jogo que o Vasco mantém 75% de posse de bola. Evidentemente tem o controle do jogo, o domínio do jogo, mas está muito exposto aos contra-ataques do Flamengo. Está marcando mal no meio o Vasco. Então dá o contra-ataque ao Flamengo sempre em velocidade, mas tem a posse de bola. Cabelos ao vento ali, o cabelo voando do William Bárbio. Lindas imagens para você. Olha só como a bola bate na cabeça, a deformação da bola quando bate na cabeça. Um show de imagens. Premier FC, o melhor time é o seu. Vivo, 4G com Plus da Vivo, pega bem. O último toque foi do Everton. Maracanã, bonito, recebendo mais uma vez Vasco e Flamengo decidindo um campeonato carioca. A última decisão entre Vasco e Flamengo foi em 2011, decidiram a Taça Rio. Empate por 0-0, o Flamengo fez 3-1 nos pênaltis. William Bárbio.
A marcação do André Santos. Tocou no meio com o Felipe Bastos. Caiu, pediu uma falta, sai jogando o Amaral para o Flamengo. Levanta a cabeça, procura alguém. Luan. Diego Renan. Everton de cabeça, ganhou no meio. Jogo é brigado. Diego Renan caiu, se levantou, se recuperou. Felipe. Thales. Diego Renan está livre como centroavante. Pelo centroavante ali, o Thales veio para a lateral esquerda, fez o cruzamento para o Diego Renan. Depois de um intervalo de 10 anos, Flamengo e Vasco voltam a decidir o Campeonato Carioca. Chicão. Luan. Esse é André Rocha. William Barbio. De novo André Rocha. Faz o toque para o Thales. De costas para a marcação. Ainda Thales. Quem? Felipe. Passe errado ali no meio para André Rocha. Felipe Bastos briga pela posse de bola. Guinha Azul recupera. A bola é do Vasco mais uma vez. Esse é o William Barbio. Guinha Azul. Douglas. Rodrigo. Chegamos a 21 minutos no primeiro tempo. Diego Renan. Thales saindo da grande área. Guinha Azul. De novo o Diego Renan. Chicão por baixo. Sobra de Guinha Azul. Pedro Quem. Thales e Douglas. Falta. Douglas fica reclamando. Márcio Araújo mostra a boca. Foi atingido. Márcio Araújo não pôde jogar a Libertadores. Não estava inscrito. Foi contratado depois, né, que as inscrições acabaram. O Luiz Antônio, o caso do Luiz Antônio, foi por causa daquele imbróglio dele com a justiça e com o Flamengo. Quarta vez que ele é titular do Flamengo, agora sim já novamente prestigiado com a torcida do Flamengo, Luiz Antônio. 0 Flamengo, 0 Vasco. O Flamengo jogando por um empate também. E o Vasco não vence o Flamengo há 7 jogos. Parece que o Márcio Araújo está sangrando. O juiz está pedindo para ele sair de campo. Não pode ficar em campo com sangramento. Vai deixando o gramado Márcio Araújo. E foi o próprio Márcio que mostrou para o Marcelo, Luiz, que estava sangrando. Ele, na verdade, mostrou para ver se conseguia um cartão amarelo pro lado do Vasco. Acabou que vai ter que sair por causa desse sangramento. Aí a bronca do Márcio Araújo. Premier FC. O melhor time é o seu. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque por passagens aéreas. Está sangrando bastante a boca do Márcio Araújo. Edinho, 0-0 e até o momento nenhum lance de emoção. Os goleiros não trabalharam. Só aquele lance onde o Everton entrando sozinho na frente do goleiro do Vasco da Gama. Mas o Flamengo está se defendendo, esperando usar o contra-ataque. Mas quando rouba essa bola, o Vasco da Gama consegue fazer uma pressão muito grande no meio de campo e recuperar de novo essa bola, não permitindo e não dando esse contra-ataque para a equipe do Flamengo, que está esperando isso. Foi marcada a falta do Paulinho. Rodrigo toca de cabeça com Martins Silva. Luan. De novo o Rodrigo. Ele está jogando com o Diego Renan. Diego Renan foi jogador do Adilson no Cruzeiro. Felipe Bastos. Rodrigo. Faz a abertura na direita para o André. Chegou na boa, adiantou demais. O outro André, o do Flamengo, André Santos tirou. Alexandro ajudando na marcação. Carmona, o Alexandro está recuando muito no Flamengo. É uma característica que ele já vinha mostrando no Atlético Mineiro. Ele passou a recuar demais para abrir espaço para quem vem de trás. Não acho ideal. O Alexandre é um jogador bom para o último toque, como o Hernani também, né? Ele está saindo muito pro jogo. Falta do André Santos. O jogo dá uma esquentada de novo. Os jogadores do Vasco cercam o Marcelo de Lima Henrique. Vamos ver. André Santos botou a mão para trás e pegou o rosto do Pedro Quem. E pegou mesmo. Isso não é a primeira vez que o André Santos faz isso, né? E agora ficou barato, né? E agora ficou barato também.
Felipe deixou passar, Amaral para frente. Quase 25 minutos no primeiro tempo. André Rocha, o toque para William Barbio, acabou não dominando. Amaral, chute para frente, passou pelo Guinha Azul, passou por todo mundo, vai chegar no Rodrigo, tem a marcação do Alexandre. Os dois foram companheiros no Internacional. O Rodrigo falou ao longo da semana que conhece muito bem o Alec Gol, foi companheiro dele no Inter. Rodrigo passa bem no primeiro lance, faz o toque no meio para o Felipe Bastos. Tenta abrir espaço, caiu, pediu uma falta do Everton, segue o lance, André Santos. Márcio Araújo com a marcação do Douglas. Douglas está correndo. Tem muito torcedor do Vasco que diz que o Douglas não corre muito, tá na briga hoje o Douglas. Segue o lance. Está até se movimentando mais, voltando ao seu próprio campo para buscar a bola, para fugir a marcação do Amaral. Está mais ligado no jogo. Hoje é dia de decisão, é dia de Flamengo e Vasco. Maracanã tá bonito. As duas torcidas estão cantando e cantando alto. 0-0 até o momento. Guinha Azul. Passe na direita, André Rocha. Rodrigo. Pedro Quem. Thales. Diego Renan. Thales. Boa jogada. Barbio pede o cruzamento. Douglas também. Thales levantou a cabeça. Força a jogada na entrada da grande área. Chamando a experiência de Guinha Azul. Quem? Pedro Quem erra o passe. André Santos tirou. Esse é Luan. Mais uma posse de bola para o Vasco. 76% nesse momento. Guinha Azul. Felipe Bastos. Bola dividida no meio. Outra dividida dura. Márcio Araújo pede desculpas aí ao Felipe Bastos. Márcio diz, pegou. Pegou mesmo. Olha, pegou cotovelo. Foi involuntário, mas o cotovelo pegou e pegou forte. Barbio. Pedro Quem. Luiz Antônio ganha. Todo mundo pulou na dividida e a bola ficou com o Flamengo. Deixa que eu deixo. Olha o Paulinho. É do jeito que ele gosta. O ataque do Flamengo é perigoso. Paulinho prendeu, errou o passe. Não veio nem pro Everton, nem pro Alexandre. Amaral de cabeça para trás. Léo Moura. Léo já jogou nos 4 grandes do Rio de Janeiro, mas está desde 2005 com a camisa 2 do Flamengo. Luiz Antônio. Passe errado. Rodrigo. Esticou demais para o Thales. Lédio Carmona com quase 28 minutos no primeiro tempo. Funcionou a alteração no Vasco. O Felipe Bastos no lugar do Reginaldo. Olha, o Vasco está com a posse de bola, mas o Vasco tem pouca infiltração, né? Não consegue criar jogada, achar espaço durante o jogo. Vamos ver a jogada. Deixa que eu deixo. Edinho, explica pra gente, Edinho. Não, a ideia do Adilson era fazer concentrar mais jogadores no meio de campo, mas como o Flamengo está recuando e dando a posse de bola para a equipe do Vasco da Gama, a equipe do Vasco da Gama tem que se movimentar, tem que tentar envolver a equipe do Flamengo, coisa que não está acontecendo, porque o Felipe Bastos é um jogador de marcação e de chutes de fora da área, não é um jogador que consegue entrar dentro da área e se infiltrar. Pedro Quem tocando com o Luan. Edinho, Lédio Carmona nos comentários. No gramado, Janaína Xavier e Bruno Cortes. Tudo para você em alta definição. Hoje vamos conhecer o campeão carioca. Com o empate, o Flamengo vai se sagrando campeão. Chicão de cabeça. Está jogando o Léo Moura. Premier FC, o melhor time é o seu. Novo Rexona Fanatics. Prometa menos, faça mais. Felipe Bastos. Faz o cruzamento para o William Barbio. Felipe no alto é dele. Sai jogando com o Márcio Araújo. O Flamengo pensa nisso. Trabalha por um contra-ataque, por um lance, que pode ser esse. Lá vem Paulinho, bateu pro gol. Bateu para fora. A postura é clara. Esse contra-ataque sempre encaixa. Encaixou um cartão amarelo em cima do Luan, que poderia ser vermelho. Agora encaixou essa chance de gol com o Paulinho, porque o Vasco vai, não cria nada e fica exposto. Tem a recomposição defensiva muito lenta.
E a posse de bola quer dizer, é importante, mas não quer dizer que você esteja controlando a partida, porque o Flamengo está esperando. A equipe do Vasco da Gama não está, em momento nenhum, colocando o Flamengo desconfortável no jogo, e o Flamengo espera esse tipo de contra-ataque. Você viu reação VIP aqui no Maracanã. Estavam ali o Léo Jaime, o Márcio Smelling, o Serjão Lorosa, o Fábio Porchat. Torcedores apaixonados acompanhando essa final aqui no Maracanã. Falta marcada a favor do Vasco. 0 Flamengo, 0 Vasco. Paulinho reclama mais uma vez. Campeonato Carioca, grande decisão. 30 no primeiro tempo. As torcidas não param de cantar aqui no Maracanã. Douglas na cobrança. Felipe Bastos também na bola. O goleiro Felipe do Flamengo está no meio do gol. Douglas faz o cruzamento na segunda trave. O toque de cabeça para o meio na direção do Pedro Quem. Ele chegou dividindo. Tem contra-ataque do Flamengo, tem a cobertura do Diego Renan. Ele era o último homem na defesa do Vasco. Falta do Pedro Quem. É o capitão Léo Moura. Luiz, na última sexta-feira, os jogadores do Vasco receberam aí uma espécie de incentivo a mais, né, para essa final. Assim como na véspera da primeira partida da decisão do Campeonato Carioca, a diretoria do Vasco pagou um mês de salário atrasado ao elenco e também aos funcionários. A dívida era referente ao mês de fevereiro e regulariza de uma vez por todas a situação salarial dos funcionários do Vasco, incluindo os jogadores do time profissional. São os detalhes do Vasco com o Janaína Xavier. Bruno Cortes tem o clima, as informações do Flamengo. Alexandro. Lembrando que o Hernani levou uma pancada, vai ficar 4 semanas afastado do time do Flamengo. Falta em Douglas, olha a reação do Amaral. Pela reação, Marcelo deu uma aliviada. Em condições normais, ele mostraria um cartão amarelo pela reclamação. Uma reclamação assintosa. Luan. Errou o passe para o Pedro Quem, deu um presente, lá vem Flamengo com André Santos, Everton dispara, bola para o Paulinho, é do jeito que ele gosta, Paulinho bateu para o gol, olha o rebote, Everton, impedimento. Everton diz que não, vamos ver no momento do chute do Paulinho a posição do Everton. Estava adiantado, Martin Silva bateu, opa, mas o Everton estava impedido. Agora, de novo, o contra-ataque ao Flamengo foi dado pelo Vasco. A saída de bola errada do Luan. A defesa do Vasco, com exceção do Rodrigo, que continua muito tranquilo, está muito insegura no jogo. O Luan é um bom zagueiro, mas está nervoso. O Diego Renan não está subindo tanto como o Adilson esperava. E o André Rocha também está tenso pelo lado direito. Bola não chega no Felipe Bastos, chega no Thales. Agora sim, Felipe Bastos. Thales com espaço. Lá vem o garoto, chutou de fora. Subiu demais a bomba do Thales. Premier FC, o melhor time é o seu. Brahma Seleção Especial, com cevada da Granja Comari. Olha o duelo que eu falei, tá bonito demais. É no grito, é na empolgação das torcidas do Flamengo e do Vasco. Bárbio. Felipe. No primeiro jogo, empate por 1-1. Hoje o Flamengo joga por outro empate. Luan. André Rocha. Felipe Bastos. André Rocha. Vem na diagonal, vem pelo meio. Thales. Falta em André Rocha. Falta em mais um cartão amarelo. André Santos. Já era para ter levado naquele lance que ele deixa a mão no rosto do André Rocha. Né? Levou com atraso esse cartão amarelo. Veja mais uma vez. Falta marcada a favor do Vasco, amarelo para André Santos. Essa é a segunda passagem do André Santos pelo Flamengo.
Em 2006 ele saiu pouco antes da final da Copa do Brasil entre Flamengo e Vasco. Veja aí o braço na lente de aumento. No momento em que soltou o braço, o André Santos. Dali, com o campo molhado, pode ficar bom para o Felipe Bastos. É de muito longe, essa imagem mostra bem o ângulo. Desde a distância agora. Mas há uma falta frontal. Falta a favor do Vasco. Na cobrança, Felipe Bastos. Lá vem bomba. Lá vem Felipe. Bateu a falta. Por baixo, quicou na frente. A ideia era que a bola quicasse e ganhasse mais velocidade. E aí o Rodrigo impediu a saída de jogo do Felipe. Vai receber um cartão amarelo. Muita gente com amarelo, hein? 6 agora. A defesa do Vasco, só o André Rocha ainda não foi amarelado. Isso pode se tornar uma administração difícil para o juiz no segundo tempo. 0 Flamengo, 0 Vasco. Bola para Thales. Chicão tirou. Amaral. Everton. Alexandro. Amaral. Perdeu para o Guinhazu. Sobra do Vasco de Rodrigo. Guinhazu. Temos 36 primeiro tempo. Douglas. André Rocha. Esse é o Luan. Guinhazu. William Barbio. Barbio disputou o último campeonato brasileiro emprestado ao Bahia. Guinhazu. Diego Renan. Guinhazu pro Barbio. Nas costas do Wallace. Chegou na frente o jogador do Vasco. Ainda o William Barbio. Faz a proteção. Na trombada. Ele protege. Vai acabar o campo para ele. O último toque foi do Wallace. Você ligado na decisão do Campeonato Carioca. Por enquanto 0-0. O Flamengo joga pelo empate. Diego Renan dentro da grande área. Felipe Bastos de cabeça. Ficou fácil para o Felipe. Exagerou na reposição do Luiz Antônio. De goleiro para goleiro. A gente vê que o Flamengo quer sair em velocidade. Toda bola que o Felipe pega, já procura logo sair em velocidade. Só que dessa vez os jogadores da frente não se movimentaram. O Jaime não gostou não. Queria uma bola no chão, mais tranquilo. O Flamengo repete a sua postura de marcar no próprio campo. Rodrigo errou o passe. Boa antecipação do Wallace. De vez em quando ele gosta de virar atacante. Tocou no meio, tocou na boa. Lá vem Flamengo com Everton na velocidade. Bateu de bico. Martins Silva. Outro erro de marcação do Vasco agora. O Rodrigo ficou esperando pelo André Rocha. O André Rocha pelo Rodrigo. Ninguém foi na bola. A bola era da defesa do Vasco. O Flamengo abre o Luiz Antônio na direita, Everton no centro, Paulinho na esquerda e tem um contra-ataque muito bem definido. Aqui está abusando da ligação direta. Não está botando a bola no chão para sair nesse contra-ataque. Temos agora 38 primeiro tempo. Pedro Quem. Douglas. Márcio Araújo, segundo o juiz, ganhou na boa, não houve falta no Douglas. Passe errado. Luan. Felipe Bastos. Thales. Pediu a ultrapassagem do André pela direita. Felipe Bastos. Vem para a entrada da grande área. Tocou pro Douglas do jeito que ele gosta. Ajeitou, bateu pro gol. Bola fácil para Felipe. Douglas está com 32 anos. Estava na reserva do Corinthians. Está feliz no Rio de Janeiro. Bola passa por todo mundo. Premier FC. O melhor time é o seu. Caixa. A vida pede mais que um banco. Pedro Quem, fazendo com ele a marcação do Amaral, último toque do jogador do Flamengo. O assistente com a fera ali, não foi você.
Bronca no Amaral, posse de bola para o Vasco. Douglas. Esse é Felipe Bastos. A marcação do Amaral mais uma vez. Ginga, na habilidade, passou bonito, passou na boa. O Wallace tirou de cabeça. Douglas, para trás. Guinha azul, pro lado, errado. E olha o contra-ataque do Flamengo. É lá e cá. Lá vem Flamengo. O contra-ataque é muito perigoso, são 3 contra 3. Bola chutada pelo Luiz Antônio. Ele não conseguiu passar nem para a direita, nem para a esquerda. Faltou convicção nos dois ataques. No do Vasco, ninguém teve coragem de chutar pro gol. E agora o Luiz Antônio não teve coragem de fazer o passe final. Ele tinha opção dos dois lados. E tentou a opção mais improvável, o chute de fora da área. E tive a nítida sensação de desvio na perna do Rodrigo. Ele deu tiro de meta. Isso aconteceu, mas o próprio Everton e o Paulinho não se movimentaram adequadamente para que ele pudesse ter confiança de fazer o passe. Agora, numa situação dessa, os dois jogadores de defesa que já estão amarelados, é importante para o Flamengo tentar buscar um drible nessa situação e forçar o segundo amarelo e a expulsão. Tem que ser malandro nessa hora também. Rodrigo. Luan. Flamengo jogando por 2 empates nos jogos finais. Tivemos 1-1 no primeiro. Por enquanto o Flamengo vai se sagrando campeão carioca mais uma vez. O Vasco precisa da vitória. É um título importantíssimo para o Vasco. Sábado que vem tem Vasco na Série B. Rodrigo. Vasco joga em São Januário contra o América Mineiro no próximo sábado. Para a dificuldade que o Vasco tem de fazer a infiltração, de fazer a projeção das jogadas. É obrigado a sair com um chutão lá de trás. André Santos. Luiz, Janaína. esse jogo do Vasco contra o América Mineiro, no próximo sábado, estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, será com portões fechados. Lembrando, o Vasco punido por conta daquela barbárie na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, entre torcedores de Vasco e Atlético Paranaense em Joinville, em Santa Catarina. O Vasco pegou 6 jogos de punição. Segue daí. Lá vem Flamengo. Márcio Araújo. Errou o passe para o Luiz Antônio. Muitos passes errados, muitos erros no primeiro tempo. Só complementando, Luiz, desses 6 jogos de punição, 3 com portões fechados e outros 3 a 100 quilômetros de distância do Rio. Lá vem Bárbio. Bárbio Felipe. Felipe chegou na frente. Ela passou pela zaga do Flamengo, mas ficou longe demais para William Bárbio. Esse é o Wallace. Confirmando o número de passes errados, 28 no total. Vamos ver o Vasco. Douglas, no mano a mano, faz o toque. William Bárbio na entrada da área, bateu muito mal. Confirmando, Luiz, 13 passes errados do Flamengo, 15 do Vasco, 28 no total. Bárbio pede desculpas. Chute muito longe. O goleiro Felipe está com 30 anos. Revelado pelo Vitória. Alexandre subiu, tocou de cabeça na direção do Everton. Paulinho. Ganhou André Rocha. Alexandre puxado pela camisa ali. Teve falta do Douglas. Derrubado Alexandre. Primeiro um puxão. Depois o toque por baixo. Falta para o Flamengo. Estamos caminhando para o fim do primeiro tempo, temos 43 minutos. Bola se levanta na direção de Léo Moura. Bola vai quicar na grama, vai ganhar velocidade. Léo gostou. 35 anos, está correndo muito ainda Léo Moura. Tiro de meta para Martins Silva, você vê aí o Jaime. Aliás, vê agora os dois treinadores. Adilson naquela mistura de suor e chuva. De acréscimo. Aí o Adilson. Adilson fez trabalhos muito elogiados no Cruzeiro e no Grêmio. A partir dali, não está conseguindo emplacar uma boa sequência. Essa do Vasco talvez seja a melhor dos últimos tempos, não, Led? Sem dúvida nenhuma. Independentemente do resultado final, o trabalho dele no Vasco até agora é bom. É um trabalho de recuperação dele, do trabalho dele, da imagem. Caio Guerreiro, argentino, Guinha Azul, capitão do Vasco, 44 no primeiro tempo. William Bárbio, protegeu bem, faz o toque no meio, passe errado. Sobra do Bárbio mais uma vez. Thales, caiu, pediu uma falta. Falta do Bárbio. Falta a favor do Flamengo. Derrubado o Léo Moura. Uma
uma falta dura do William Barbie. Falta que você está revendo. Vamos caminhando para o fim do primeiro tempo de poucas emoções, jogo muito truncado, passes errados, faltas, cartões amarelos. Pelo visto, as emoções vão ficar para a segunda etapa. Confirmando mais 2 minutos. Vamos até 47 no primeiro tempo. Thales. E aí tome chutão para ninguém. Vamos para o minuto final. Jaime olhando atentamente o gramado. Há quem diga que se o Flamengo perder hoje, o Jaime começa a ficar ameaçado. Douglas. Passou pelo Amaral. Achou o Guinha Azul. A devolução para o Douglas. Driblou, adiantou. Esse é Thales. Guinha Azul. Diego Renan. Vasco dentro, último ataque. Diego Renan bateu para o gol. Tiro de meta para Felipe. (46). Já vamos pelo último minuto no primeiro tempo. Subiu demais o chute do Diego Renan. Flamengo jogando por 2 empates, vai empatando no primeiro tempo. Alexandre subiu, sobra fica com o Vasco de William Barbie. Guinha Azul. William Barbie. Thales pede na entrada da grande área. Felipe Bastos se apresenta. E olha o Pedro Quem, está passando completamente livre. Pedro Quem dominou, bateu cruzado, desviou. Felipe para o lado. Tenta o Vasco, acredita ainda. Thales, William Barbie. Diego Renan. Douglas. São os segundos finais do primeiro tempo com o Vasco no ataque. Só que o Douglas recuou mal. Márcio Araújo caiu. Falta do Barbie. Mais uma falta quando o Flamengo saía para o contra-ataque. Chegamos a 47. Vai acabar o primeiro tempo. Reveja a falta de William Barbie e Márcio Araújo. Quando Marcelo de Lima Henrique apita o fim do primeiro tempo. Veja aí. Torcedores do Flamengo e do Vasco. Bandeira de Portugal ali no meio da torcida do Vasco. Fim de primeiro tempo morno, com muitos erros. E de fato as emoções vão ficar para a segunda etapa. Vamos ao gramado. Janina Xavier e Bruno. Recebendo a decisão do Campeonato Carioca. Saída do Flamengo no segundo tempo. Alexandro. Vira a jogada aqui para o peito do Paulinho. Começa o segundo tempo. Decisão do Campeonato Carioca. A primeira falta do segundo tempo. Tá aí o Paulinho. Falta foi cometida pelo André Rocha. André Santos na cobrança. São os primeiros movimentos do segundo tempo. Paulinho. Lá vem Chicão. Faz o toque na entrada da grande área. Chicão. Não ficou com a sobra. Passe errado. Passe para o Felipe Bastos e a falta do André Santos. Vasco levou vantagem. Só que o Pedro Quem errou o passe mais uma vez. Pelo menos nesse início de segundo tempo, os passes errados continuam. Alexandro. Prendeu, girou. Ainda Alexandro. Tome presente. Felipe Bastos. Dois jogaram juntos no Vasco. Tem lançamento para a velocidade do garoto Thales. Thales ou Léo Moura. Léo caiu. Thales acreditou. Falta do Thales. Falta a favor do Flamengo. Para desespero do menino Thales. Vamos ver se houve falta ou não. Deu um empurrão, sim. Deu um empurrão. E o Adilson inverteu o lado do William Barbie no segundo tempo. O William Barbie agora joga pelo lado esquerdo. Deu empurrão, Luiz, mas eu não achei falta. Não achou não, Edinho? Não achei falta. Achei que foi ombro ali, teve aquele joguinho de braço no finalzinho, na jogada, no meu modo de ver, normal. Edinho, Lédio Carmona analisando para você a decisão do Campeonato Carioca. 0 Flamengo, 0 Vasco. Tentativa do Luiz Antônio, toque de cabeça para fora do Diego Renan. Obviamente o Flamengo não tem pressa nesse início de segundo tempo. Luiz Antônio. Barbie. Pediu uma falta marcada em William Barbie.
Luiz, o Lédio há pouco pediu a entrada sugeriu, né, a entrada do Bernardo nesse segundo tempo. O Bernardo, que em 2014 tem 12 jogos, 4 deles apenas como titular e 3 gols. E pode estar indo para o Sport. Surgiu a notícia que o Sport está interessado nele. Pode estar sendo negociado com o Sport Recife. Aliás, o pai dele, o Hélio, foi ídolo no Sport. Foi seu companheiro no Fluminense, Hélio Edinho? Pô, Luiz, não lembro. Léo Moura, bola pra frente. Diego Renan. Wallace, bola pro lado. É decisão de campeonato, tem chutão pra longe. Hélio foi centroavante do Palmeiras, do Fluminense, do Sport. Ele chegou depois que eu saí do Fluminense em 82. Depois eu fui pra Udinese. Isso mesmo. Rodrigo. Dividiu com o Alexandre, toca no meio, pro Guinha Azul. De primeira. Wallace. Alexandre não é um centroavante de velocidade. Rodrigo gira com categoria. Esse é Pedro Quem. 0-0 Flamengo e Vasco decidindo o Campeonato Carioca. O Vasco precisa da vitória. E nos últimos 7 jogos contra o Flamengo, o Vasco não venceu. Felipe Bastos. Luan. 3 minutos no segundo tempo aqui no Maracanã. Pedro Quem. Márcio Araújo já está com um corte grande na boca, tomou uma bolada. Esse é Everton. Vai entortando o Luan de um lado para o outro. Passou na boa. Alexandro pede o cruzamento. Tem cruzamento na direção do Alexandro. Para no Rodrigo. Douglas dividiu com o Amaral. André Santos na entrada da grande área. Tenta o Flamengo pela direita com Luiz Antônio. Alexandro bem aberto. Paulinho pede o cruzamento. Lá vem Flamengo. O cruzamento foi fechado demais. Fácil para Martins Silva. Errou Alexandro. Thales de cabeça para William Barbio. Léo Moura. Chicão. Amaral no peito, na grama. Com a marcação do Felipe Bastos. Márcio Araújo tocando com o Wallace. Chega a marcação do Thales. Ele faz a distribuição na direita. Alexandro. De longe ele chamou o Felipe. Chicão. Hoje o Flamengo pode ter uma arma importante. O Chicão em cobranças de falta. Paulinho tentou de calcanhar. Sobra fica com o Chicão, fica com o Flamengo. Havia impedimento de William Barbio. Luiz. Janaína. Em relação ao Edmilson, que foi vetado para o jogo de hoje, foi constatado um pequeno estiramento no músculo posterior da coxa esquerda. Ontem, antes do treinamento do Vasco, já se sabia que ele estava com essa pequena lesão. Tentaram durante o treino, mas após o treinamento ele sentiu muitas dores e por isso foi vetado. Lançamento para o Paulinho é do jeito que ele gosta. Traz com ele a marcação do Luan. Deu uma pedalada. Paulinho tenta, pedalou, deu Luan. Torcida do Vasco vibra. Na sequência, o Paulinho tenta recuperar a posse de bola. Sai jogando o Luan. Caiu. Falta. O Luan estava agora na lateral. Nós temos essa situação no Vasco. O André Rocha tem porte de zagueiro. Então o Luan veio para a cobertura. O André virou zagueiro. E um detalhe. O Luan já jogou Libertadores na lateral direita do Vasco. Wallace. Todas as emoções da decisão do Campeonato Carioca. Itália se posicionando. 0-0 Flamengo e Vasco. Douglas. Amaral ganha para o Flamengo. Paulinho não deu em bola. Premier FC, o melhor time é o seu. Palio Fire, o carro mais barato produzido no Brasil. Léo Moura acelera pelo meio. Faz o toque. Ele pegou o Everton no contrapé. Mas já estava impedido o Everton. André Rocha. Felipe Bastos. Com a marcação do André Santos. Boa bola na direita pro André. Lá vem Douglas, bateu pro gol. Olha o chute, Felipe Bastos, é pressão do Vasco. Diego Renan, mais uma finalização, defendeu Felipe.
Foram 3 finalizações para uma chegar no gol. Felipe defendeu. Vamos curtir de novo. Veja aí o Vasco. Douglas, uma finalização. Felipe Bastos, 2. Diego Renan chutando para a defesa de Felipe. Por um outro ângulo, a finalização do Diego Renan e a boa defesa do Felipe. A subida do Diego Renan. É importante para o Vasco essa subida do Diego Renan. Que ele apareça com mais um jogador de ataque. Largue mesmo a defesa, seja um jogador mais agudo, mais ofensivo nesse segundo tempo. 7 minutos. O 0-0 dá o título ao Flamengo. Márcio Araújo. Alexandro. Luan errou. Guinha Azul tenta consertar com o carrinho. Lá vem mais um amarelo. Olha, o Vasco está com 4 jogadores de defesa amarelados. Luan, Rodrigo, Diego Renan e agora Guinha Azul, que leva seu 7º amarelo no estadual. E sem contar que o Vasco da Gama é a equipe que mais amarelo tomou no Campeonato Carioca. Nos últimos 7 jogos entre Vasco e Flamengo, o Flamengo venceu 4, aconteceram 3 empates. Flamengo jogando hoje por um empate para ser campeão, esse é André Santos. Passou na boa, tocou na frente. Bom corte do Luan, Felipe Bastos. O lançamento para o Thales. Chicão recuando com o Felipe. Juiz para e dá a falta. Ele esperou para ver se o Vasco levaria vantagem. Ele deu um pouco de sequência ao lance, depois voltou e deu a falta para o Vasco. Ao Marcelo de Lima Henrique. Falta existiu. André Rocha. Felipe Bastos. Sobra do Flamengo de Márcio Araújo, que vem pela esquerda. Ele acelera o lance. Tá mais pro Luan nesse momento. Martin Silva. Jaime atento para a diretoria do Flamengo. O Jaime não teve culpa na eliminação da Libertadores, mas muitos questionaram, por exemplo, o banco do Flamengo, a ausência de Mugni no banco do Flamengo na última quarta-feira. O Jaime disse que não se sente pressionado não. Luiz disse que está feliz de estar numa final como essa. A diretoria deu apoio a ele depois daquele jogo com o Leão. E vai lembrar que o Jaime está voltando a uma final de Flamengo e Vasco Carioca depois de 40 anos. Estava em campo quando o Flamengo se sagrou campeão em 74, também jogando pelo empate. Guinha Azul. Felipe Bastos. Pedro quem pediu no meio. Felipe Bastos viu. Procura alguém. Falta o lance. Flamengo repete a postura tática do primeiro tempo. Flamengo marca a partir do seu próprio campo. Felipe Bastos. William Barbio. Tá no mano a mano. Condição legal. Barbio gingou. Acabou o campo para ele. Perdeu o equilíbrio. Mas em função da boa marcação do Wallace, né, que marcou certinho de lado, né? Não permitindo que ele tocasse a bola para o fundo, ou seja, dando a ação da partida da bola para o William Barbie, que não conseguiu driblar. Lédio, Edinho foi bonzinho, não foi não? A marcação do Wallace era boa, mas o William Barbie não consegue ser objetivo. Bola longa demais para o Paulinho. 0 Flamengo, 0 Vasco. Edinho foi um grande zagueiro de 3 Copas do Mundo. Prestou atenção na marcação do zagueiro, não desceu a marcação do zagueiro. Lá vem Luiz Antônio, tenta meia-lua. Conseguiu, botou na frente o cruzamento, para no Luan. Saiu jogando mal, presente para Léo Moura. O Flamengo insiste. Alexandro, André Santos bateu cruzado, bateu para fora. O Luan cortou na boa e saiu jogando mal na sequência. O Edinho, como grande zagueiro, não sairia assim, não, Edinho? Não é para sair assim. Tem que ter muito cuidado, que é justamente o risco que você corre quando rouba essa bola. O Alexandre esperou o André Santos passar muito bem, só que na hora da finalização finalizou mal. Luiz. Janaína Xavier. Já Reginaldo no lugar de William Barbio. Olha o Léo Jaime, rubro-negro. Márcio Smelling, rubro-negro. Fábio Pochali, vascaíno. O Sérgio Lourosa estava impassível.
Lédio Carmona, substituição no Vasco. Olha, pode ser até que ele me surpreenda, o Reginaldo, mas eu falava de falta de objetividade do William Barbie. O Reginaldo tem a mesma característica, é um jogador mais tático, de fechar, acompanhar a lateral, não é um jogador de objetivo, de buscar o gol o tempo inteiro. Vamos ver se hoje ele adota uma outra postura. Reginaldo briga pela posse de bola com o Chicão. Chicão manda pra frente, a bola é do Vasco. Vale o título carioca, o Vasco tem pressa. Chicão tira na boa pro Flamengo. É o experiente zagueiro Chicão, você vê agora o Paulinho, acorda a torcida do Flamengo. Guinha Azul. Canta o hino do clube, o torcedor do Flamengo aqui no Maracanã. André Rocha com a marcação do Alexandre. Vem para a entrada da área, o corte foi do Everton, o contra-ataque pode ser do Flamengo de Alexandre. Paulinho disparou, Alexandre lançou condição legal, Martin Silva sai do gol. Olha o contra-ataque do Flamengo funcionando. A partir de erros na saída de bola do Vasco. O Luan já errou 2 vezes, agora o André Rocha errou o passe e deu o contra-ataque do Flamengo, pegando a defesa do Vasco totalmente aberta. Isso é um pecado num jogo de poucas chances, tão fechado quanto esse. Ouça a torcida do Flamengo. É uma pena que a gente tenha tido apenas esse público, essa atmosfera no jogo de hoje. Jogadaça do Paulinho, Everton levava vantagem, o Marcelo parou. Grande lance do Paulinho, veja mais uma vez. Acabou passando por 3 ali com o lençol. Luan e Guinha Azul estão amarelados, hein? Exatamente, era lance para cartão amarelo. O árbitro não deu. Cobrança de André Santos. Esse é o clima da decisão. As torcidas gritam, cantam, tá bonito. Olha aí a bronca. O Chicão e o André Rocha estão se pegando aí. O Martin Silva chegou. Ele vai mostrar vermelho para os dois. Vermelho para Chicão e para André Rocha. O Martin Silva não está entendendo. Pergunta por quê. Expulsou os dois. O porquê, Jimmy, me parece o seguinte. Ele quer moralizar a casa. A ideia, a intenção foi certamente essa, né? Mas o Chicão também abusou, né? Era o momento de brigar com o jogador, com o André Rocha, tal. Depois calma e tranquilizar e parar para não dar essa oportunidade para o árbitro que estava já propenso a essa situação de dar o cartão vermelho. Vermelho para os dois, Lédio Carmona. O Vasco conseguiu ter um jogador expulso que não tinha cartão amarelo. Então a defesa do Vasco continua toda amarelada, que restou em campo. O Flamengo vem aí Eraso. Vamos ver o que aconteceu. O Chicão empurra, aquele empurra. Obviamente esse foi bem flagrante, foi muito evidente. Olha o que o Chicão fez. E aí, houve testada também entre os dois, né? Aí, testa com testa. E não foi uma só, não. Vai deixando o campo Chicão. Os dois times ficam com 10 em campo, portanto teremos mais espaços. É do lado do Vasco da Gama, acho que nem mexer em nada, é só posicionar ali o Felipe Bastos, outro jogador na lateral direita. André Santos botando falta para o Flamengo, tem cruzamento, a tentativa de cabeça, sobra do Vasco de Guinha Azul. Vasco bota na grama. Douglas, falta do Amaral, Marcelo mandou seguir. Bola fica com o Márcio Araújo, lá vem Flamengo mais uma vez. O toque para o André, Martin Silva antes de André Santos. 0 Flamengo, 0 Vasco, o jogo vai esquentar ainda mais, temos mais espaço, o tempo vai passando, o Flamengo joga por um empate. Luiz Antônio para frente, chutando de primeira na direção de Alexandre, Rodrigo. Diego Renan. Como o Edinho falou, vem para a lateral direito o Felipe Bastos. E o caso do Flamengo não, vai ter que tirar um jogador para colocar um zagueiro e repor a zaga. Diego Renan. Thales. Reginaldo, com a bola dominada, vem para a entrada da grande área, bateu por baixo, Felipe. Ficou fácil para o goleiro do Flamengo. Foi quem sai para a entrada do Eraso.
Mais uma posse de bola para Felipe Bastos, mais uma bola vascaína. Guinhazu. Esse é Diego Renan. De novo o Guinhazu. Felipe Bastos. Outro que jogou o Campeonato Brasileiro por outro clube, estava na Ponte Preta. Cortou para o meio, lá vem ele. Força a jogada com o Douglas, caiu o Douglas. Está valendo, sobra do Vasco de Pedro Quem. Cruzamento na direção do Thales. Ajeitou com categoria, voltou o lance. Diego Renan para o gol, para a defesa de Felipe. O Flamengo vai sair Paulinho para a entrada do Eraso, Luiz. Lédio. Errou. Eu acho um erro do Jaime, que o Paulinho, conversava aqui com o Edinho agora, é um jogador de contra-ataque, tá bem no jogo, tá com velocidade. E o Luiz Antônio, por exemplo, já tem cartão amarelo. Eu tiraria o Luiz Antônio. É isso mesmo. O Paulinho é um jogador que ajuda bastante o setor defensivo. Ainda tem essa transição rápida, essa velocidade de contra-ataque. É o que o Flamengo está apostando e precisa disso nesse segundo tempo. Falta do Everton. Olha aí o sorriso da torcedora, um momento de fé ali. E mais uma discussão acirrada, Felipe Bastos e Alexandro. Foram companheiros no Vasco. Alexandre reclamou que levou uma cotovelada, o Felipe Bastos disse que não tomou, e aí essa discussão. E o Marcelo foi ali nos dois e perguntou, querem sair? Padroeiro do Flamengo é São Judas Tadeu. E agora o Adilson vem aqui, fica louco na beira do gramado. O jogo dá uma esquentada, Thales. Wallace. E tome ataque do Flamengo. Lá vem Paulinho pro Alexandro. Saiu em condição legal, Martin Silva. O Rodrigo usou a sua experiência, veio com o corpo em cima do Alexandro. Muito bem, tocou, quer dizer, deu a ombrada, né? E deslocando o Alexandre no momento certo. Thales. Amaral. Pedro Quem. Lá vem Vasco com o Diego Renan. Reginaldo na jogada de ultrapassagem, o cruzamento pro Thales. Felipe vem atrás da bola. Ela fica com o goleiro do Flamengo fora da grande área. Tem chutão pra frente. Posse de bola do Vasco. Flamengo tá com um zagueiro a menos. O Vasco perdeu o seu lateral direito. Então o Flamengo tá com o Amaral na zaga. O Vasco tenta se aproveitar dessa situação. Com Diego Renan. Driblou. Ganhou na boa. Diego Renan ajeitou, bateu pro gol. Tiro de meta para Felipe. Diego Renan pega o grito da galera. Vem aí Eraso, veja mais uma vez. Diego Renan driblou, abriu espaço, clareou o lance. Bola para fora. Luiz, e o Jaime mudou de ideia na substituição. Não vai sair Paulinho não, sai Everton. Everton 22 saindo para a entrada de Eraso, número 6. Mudou muita coisa, Léo. Não, continua achando errado. Eu tiraria o Luiz Antônio. Até pelo jogo tá pesado e já ter cartão amarelo. O Flamengo precisa de contra-ataque e o Everton ajuda o Paulinho nesse contra-ataque. Entrando Eraso para recompor a zaga do Flamengo aos 19 minutos. Zagueiro da seleção equatoriana. Aí está Frickson Eraso. Bola tocada de cabeça. Rodrigo aparece na cobertura. Ele e Paulinho. Premier FC, o melhor time é o seu. Vivo, 4G com Plus da Vivo, pega bem. Decisão do Campeonato Carioca, 20 minutos no segundo tempo. E com a presença do Eraso, o Wallace volta para a zaga central. Volta a jogar pela direita. O Eraso entra na zaga pela esquerda. Diego Renan ganhou, a sobra do Rodrigo. Diego Renan. Reginaldo. Prende, achou espaço. Conseguiu o toque para o Guinhazu. Thales. Pedro Quem. Paulinho volta a jogada com Eraso. André Santos. Foi puxado pelo Pedro Quem. Flamengo levou vantagem. Teve desarme. Bom bote do Felipe Bastos. Reginaldo pede na esquerda. Douglas com muito espaço pelo meio. Pensou o lance, tocou para o Thales, devolveu para o Douglas. O Wallace protege, o Felipe sai do gol. 3 ex-jogadores do Corinthians. Wallace, Felipe e Douglas. Esse é Léo Moura. Erra na inversão. Felipe Bastos ganha mais uma para o Vasco.
Pedro Quem. Diego Renan passou livre na esquerda pedindo, não recebeu. Guinha azul. Volta a jogada com o Felipe Bastos. Thales abriu na direita. O Reginaldo agora está mais centralizado. Guinha azul. Luan. Felipe Bastos. Thales é um centroavante forte. Tenta o giro. Só que o Eraso também é um zagueiro muito forte. Falta do Thales. Tempo vai passando, 22 minutos, o Flamengo joga pelo empate, falta de Thales em Eraso. Lindas imagens, olha a bola molhada ali pegando na cabeça. Por enquanto, 0-0. Guinha azul. Reginaldo. Está jogando Luan. Alexandro aperta. Luan viu. Volta com Martim Silva, goleiro da seleção uruguaia. Eraso. Posse de bola para o Vasco. Thales. Tá mais para o Eraso. Só que tem falta no Thales. Wallace fica ponderando, questionando a marcação. Falta marcada. Vamos ver se houve falta ou não. Teve um chute ali que pegou o Thales. A falta existiu. No primeiro jogo, mais ou menos ali, o Felipe Bastos tentou. E o Felipe esperou, saltou para o lado, fez uma defesa bonita. É de muito longe, hein? Tá muito mais perto do círculo central do que da grande área do Flamengo, para você ter uma ideia, veja. Mas a cobrança dessa vez ficou com o Rodrigo. Tem falta para o Vasco. Rodrigo forte para o gol. Longe demais. É o zagueiro Rodrigo. Antecipação, a perna na frente do Luiz Antônio. Olha o olhar do Luiz Antônio, tá demais. Grandes imagens. Premier FC, o melhor time é o seu. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque por passagens aéreas. Pelo Campeonato Gaúcho, o Inter vai batendo o Grêmio por 4-1. Abel Braga, ex-treinador do Vasco e do Flamengo, vai sagrando campeão gaúcho mais uma vez. Abel comandando o Inter. 4-1 no Grêmio. Pelo Campeonato Paulista, o Santos 0 e Ituano. Se mantiver o resultado, o Santos vai forçar uma definição nos pênaltis. Aqui temos 25. O 0-0 dá o título ao Flamengo. Eraso. O Flamengo tenta ficar um pouco mais com a bola no pé. Só que aí o Felipe tem que dar esse chutão para frente na direção do Luiz Antônio. O jogo segue tenso. Os dois times têm um a menos. Chicão e André Rocha foram expulsos aos 14 do segundo tempo. Mas os goleiros não estão trabalhando. Nenhum goleiro fez uma grande defesa no jogo. Douglas tocou de primeira para ninguém. A torcida do Vasco começa a se irritar. Quer o Vasco mais ofensivo. O Vasco precisa da vitória. Premier FC, o melhor time é o seu. Novo Rexona Fanatics. Prometa menos, faça mais. Vem aí Bernardo. É importante porque ele é um jogador que arrisca. Ele tem um temperamento explosivo, ele não tem um comportamento legal, mas tecnicamente é um jogador interessante, que vai para o jogo, não tem medo de partida decisiva. É o que o Vasco precisa nesse momento. Bola para Pedro Quem. Chegou, caiu. Tiro de meta. Sai Felipe Bastos. Para desespero aí do Pedro Quem. O Vasco obviamente vai ficar mais ofensivo.
Edinho, sai Felipe Bastos e entra Bernardo. Para mim demorou muito a fazer a mudança. A primeira mudança que ele fez foi muito conservador e não foi ousado para quem precisa vencer a partida, né? A equipe está muito quadradinha, a equipe do Vasco da Gama. Agora demorou e vai buscar em 15 minutos buscar o resultado. Com a saída do Felipe, o Pedro Ken agora é o responsável para ficar na cola do Alexandre. Pedro Ken vem aqui para a lateral direita. Bernardo tocou de cabeça. Bola com ele. Tecnicamente é um bom jogador. Thales. Douglas. Bernardo pede. Tem lançamento na direção do Bernardo. Léo Moura toca de cabeça. A bola vem para trás. O Vasco tem o escanteio. Bernardo pede o grito da torcida. Ele entra para incendiar a galera do Vasco. Bernardo pediu o grito da torcida. E a torcida o atendeu. Aí a torcida do Vasco. Bernardo batendo o escanteio. Douglas se movimenta. Tem cruzamento na direção do Douglas. Alexandro tirou de cabeça. Sobra de guinha azul. Diego Renan. Passou pelo Alexandro. Faz o toque na entrada da área. Bola fácil para Felipe. Essa é a decisão do Campeonato Carioca. E olha o Flamengo. Seriam 3-2 numa reposição. Seriam 3-2. O Flamengo perdeu um grande ataque. Thales. Parece que o jogo vai ganhar emoção a partir de agora. O Vasco vem pra cima. Bola pra Pedro Ken. Dominou, caiu, é pênalti. Pênalti a favor do Vasco. Derrubado o Pedro Ken. Marcelo de Limerick não hesitou. Pênalti a favor do Vasco. Cartão amarelo para Eraso. Pênalti a favor do Vasco. Derrubado Pedro Ken. Vamos ver de novo o lance. Pedro Ken e Eraso. Edinho. É claro que foi pênalti. Você não pode dar um carrinho assim dentro da área como o Eraso deu. Se precipitou, foi irresponsável. E o árbitro pertinho deu pênalti. Não tinha dúvida. Bela bola do Thales pro Pedro Ken. E se movimentou muito bem também o Pedro Ken no espaço vazio. Agora Eraso era só esperar um pouquinho, porque o Pedro Ken ia para a linha de fundo, né? E vinha com passadas largas. Se precipitou e o árbitro não hesitou em marcar o pênalti. O desespero de Frickson Eraso, a vibração do Fábio Pochá. É pênalti a favor do Vasco. O jogo vai pegar fogo no Maracanã. O Vasco pode sair na frente. Douglas e Felipe se conhecem. Douglas batendo pênalti. Douglas contra Felipe. Os dois foram jogadores do Corinthians. Douglas pediu a bola, pegou a bola. É pênalti para o Vasco. O Vasco pode sair na frente. A decisão do Campeonato Carioca autoriza o juiz. Partiu o Douglas. Ele vem para a cobrança. Bateu no canto. Gol! É do Vasco! Douglas vai para a galera. Douglas. 1 pro Vasco, 0 pro Flamengo. Douglas no meio da torcida. O jogo vai pegar fogo. Douglas coloca o Vasco na frente. Felipe para um lado, bola para o outro. Lédio Carmona. E aí vem a experiência do Douglas, um jogador rodado, já viveu muitas decisões, sangue frio na hora de fazer a cobrança. Goleiro num canto, bola no outro, 32 anos, a idade pesa nessa hora. E sabendo que o Felipe conhece, sabe que ele bate daquele canto esquerdo dele. Esperou até o último minuto, esperou também o Felipe ir pro lado esquerdo, tocou no canto direito. Bem batido é pênalti, 1-0 Vasco da Gama. Segundo gol do Douglas no campeonato. O Vasco precisa da vitória, vai vencendo agora por 1-0. O Flamengo busca um empate. Jogo vai ficar muito bom, vale o título carioca. Um título que o Vasco não conquista desde 2003. Um título importantíssimo. Esse é um ano do Vasco jogar a Série B. André Santos tenta a jogada. Escanteio para o Flamengo. Vai pegar fogo. Vai ficar bom demais. 31 no segundo tempo. E o Flamengo mexe Bruno Cortes. Gabriel em campo.
Daqui a pouquinho a gente confirma a alteração no Flamengo. Gabriel entrou no lugar do Amaral. Essa foi a alteração. Agora quem fica ofensivo é o Flamengo. O Flamengo precisa de um empate, tem cruzamento na segunda trave. A bola fica dentro da grande área, Eraso tenta. Olha a sobra, Luiz Antônio, a bola explode na marcação. O Guinha Azul reclama com a defesa. Agora será emoção pura para o jogo. Tá caído aí o Rodrigo. Já Aranda no time do Vasco. Rodrigo usa a sua experiência, disse que levou uma cotovelada, tá sentindo ali o olho. 32, prepare-se para fortes emoções. Veja aí, Rodrigo. Um choque cabeça com Eraso. Não foi cotovelada não, mas houve o choque. Premier FC, o melhor time é o seu. Brahma Seleção Especial com cevada da Granja Comari. Tá sentindo ainda, Rodrigo. Felipe Bastos está comandando o grito. E vamos ouvir, porque a torcida tá cantando alto demais. Douglas vem atrás da bola, ele fez de pênalti o gol do jogo. Frickson Eraso, bico pra frente. Temos espaços, os dois times têm 10 jogadores em campo. Pedro Quem, tá valendo. Janaína Xavier. Aranda no lugar de Thales. Agora o Vasco recua. Recua até demais, né? Perde seu jogador de referência, que participou do lance do pênalti. Um belo passe, se movimenta bem na frente. Eu acho que tem que ter cuidado agora para não recuar e virar um ataque, ataque contra a defesa nessa reta final. Já também porque o próprio Jaime já colocou o Gabriel tirando o volante, né? O Amaral colocando a equipe ofensiva. E o Adilson responde tirando o atacante e trazendo seu time para trás. O torcedor do Vasco vai à loucura com esse resultado. Na semifinal, o Fluminense jogava por 2 empates, empatou o primeiro jogo, o Vasco venceu o segundo. O Flamengo empatou o primeiro jogo das finais, o Vasco vai ganhando o segundo. 34. Bola para Gabriel, tá mais pro Diego Renan. Ele deixou a bola sair, o Vasco vai ganhar todo o tempo que puder. Premier FC, o melhor time é o seu. Caixa, a vida pede mais que um banco. Falta em Douglas. E a torcida do Flamengo tá calada, hein? Torcedor do Flamengo calado. Ele encheu o Maracanã na última quarta-feira, viu o Flamengo ser eliminado e hoje a festa até o momento é do Vasco. E o curioso, Luiz, os jogadores do Vasco que estão no banco de reservas estão cantando junto com a torcida, em pé, cantando, vibrando. Eraso manda pra frente. Pedro Quem. Reginaldo, o último a tocar na bola, posse de bola pro Flamengo, vai voltando o Reginaldo. Reginaldo, taticamente, jogador importante, que marca muito. O Douglas está mais adiantado nesse momento no Vasco. O Douglas com o Bernardo, o Reginaldo pelo lado direito. O Bernardo pela esquerda e o Douglas mais no meio. Douglas está mais centralizado. Tradicionalmente também é um jogador que não corre tanto assim. André Santos. Vamos para um fim de um jogo que promete ser emocionante. 35. Temos jogo pela frente. 1 Vasco, 0 Flamengo. E como o Led falou, agora muda o panorama. Vira Flamengo no ataque, Vasco na defesa. Wallace. Gabriel, bem aberto pela direita. O Flamengo tem toda a pressa do mundo. Esse é Léo Moura. Deixou a bola passar, perdeu para o Douglas. E quem tem o contra-ataque é o Vasco. Bernardo dispara pela esquerda. Reginaldo pela direita. Douglas prendeu, faz o toque errado. Presente para Márcio Araújo. (36) Vale o título carioca em 2014. O Vasco joga pela vitória. E o Flamengo busca o empate. Paulinho. Alexandre pede o cruzamento. Paulinho no mano a mano com Pedro Quem faz o cruzamento. Alexandre não conseguiu subir. A bola passou por ele. Queria um pênalti, Alexandre. O torcedor do Flamengo está tenso.
O Alexandre falou agora pro árbitro, Luiz, que está todo mundo vendo, assim, que foi falta do Rodrigo em cima dele, dentro da área. Mas claro que a falta não existiu. Se o torcedor do Flamengo tá aflito, do Vasco tá olhando pro placar, vendo o jogo, tá vendo os minutos passando. E o Vasco chegando a um título que não conquista desde 2003. Léo Moura. Levanta a cabeça, procura uma opção, faz o lançamento para Alexandre na frente. Luan tirou de cabeça, sobra do Flamengo, André Santos. Faz o toque de calcanhar, o Flamengo vem na pressão, vem com todo mundo. Márcio Araújo. Luiz Antônio. Márcio Araújo. Esse é Gabriel. O Flamengo tenta uma pressão. A bola volta no Márcio Araújo. Tem invasão no gramado. A bola está em jogo. Lá vem Gabriel. Bateu, foi travado na hora do chute. Alexandre de cabeça para fora. A torcedora está aflita, está chorando. Ela está olhando uma invasão que houve em campo. Tenho a impressão, não tenho certeza absoluta, foi a primeira invasão do novo Maracanã, infelizmente. É muito lamentável que isso ocorra. E no momento, Luiz, em que a FIFA, o COL, o comitê organizador da Copa, eles estão observando, hoje mesmo, o translado dos jogadores de suas concentrações aqui para o Maracanã foram observados pela FIFA, que vai depois organizar todo o padrão FIFA para as delegações durante a Copa do Mundo. Então a FIFA já está presente no Brasil, especialmente aqui no Rio de Janeiro, observando tudo. A emoção da torcedora, a raiva, a frustração. Esse é o clima do clássico, é o clima de uma grande rivalidade envolvendo o Vasco e Flamengo. 38. Tem aí Nixon no Flamengo. Hoje o Negueba não está no banco. Aranda foi desarmado, lá vem Flamengo com Gabriel, ele acelera, lá vem Flamengo, Gabriel faz o toque. Chega aqui na esquerda, último toque de Alexandre, tiro de meta. O time do Flamengo está muito nervoso nesse momento. Nervoso e desorganizado. Agora fez uma mudança tática também de posicionamento, que botou o Luiz Antônio na esquerda e o André Santos na direita, no meio de campo, que está saindo nesse momento. O Alexandre reclamou tanto que conseguiu levar o amarelo. E ele, a todo momento, fala com o juiz. Está todo mundo vendo. Confirmando André Santos, saindo para a entrada do Nixon. Ganha todo o tempo que pode Martins Silva. Flamengo coloca mais um atacante, coloca Nixon em campo. Wallace ganhou no alto. Gabriel foi empurrado, falta para o Flamengo. O Flamengo agora abandona qualquer organização tática. Agora para o Flamengo é no coração. É na vontade, é na raça. Eraso vai tentar a cabeçada. Vem todo mundo para frente. Temos jogo, hein? 40 minutos. Cruzamento na direção de Frickson Eraso. A bola passou. Chega aqui na esquerda. Nixon, cruzamento por baixo. Tirou Luan. Pressão total do Flamengo. Luiz Antônio. Tenta a virada de jogo. É escanteio. Escanteio para o Flamengo. O Flamengo joga por um empate para ser campeão. Mais um escanteio para o Flamengo. A cobrança, a tentativa de cabeça do Eraso. Todo o Vasco recuado. Agora é ataque contra a defesa. Haja coração no Maracanã. Luiz Antônio. Virada de jogo na esquerda. O Wallace de cabeça para o meio. Paulinho teve falta. Falta do Eraso. O Paulinho vai à loucura. Luiz, público presente, 49.139 torcedores. Veja aí a irritação do Paulinho. E o Rodrigo desabou mais uma vez. 41. Douglas fez de pênalti o gol. Um gol que até o momento vai dando o título carioca ao Vasco. Num ano de reorganização, de ressurgimento do Vasco. Lembrando que sábado o Vasco estreia na Série B contra o América Mineiro. Mas por enquanto o torcedor não para de cantar. Não para de festejar aqui no Maracanã. E na quarta-feira tem jogo decisivo pela Copa do Brasil, jogo de
volta contra o Resende em São Januário. Jogo de ida 0-0 em Manaus. Falta do Luiz Antônio. Era tudo que o Vasco queria nesse momento. E a torcedora do Flamengo olha para um lado, olha para o outro. A do Vasco agita as mãos. O torcedor vascaíno está feliz da vida. Temos 42. Reginaldo vai se posicionando. 1 para o Vasco, 0 para o Flamengo. Guinha azul na cobrança. O Vasco ganha todo o tempo que pode. Douglas. É lateral para o Vasco. O último toque foi do Márcio Araújo. Pedro Quem na reposição. O Vasco vai tentar ficar com a bola no ataque. Luiz Antônio, a bola passou. Reginaldo pediu uma falta. A aflição é flagrante. A tensão é evidente no rosto dos torcedores aqui no Maracanã. E atenção para os dois lados, que tudo pode acontecer. Falta marcada a favor do Vasco. (43). É tudo que o Vasco quer nesse momento, que o jogo fique picotado. Guinha azul. Prende, volta o lance. Douglas. Mais atrás, a posse de bola do Vasco de Pedro Quem. E a torcida grita olé. Pedro Quem. Vai recuando, vai ficar numa posição delicada. Diego Renan de primeira, tentava o toque para o Bernardo. Wallace de cabeça. Márcio Araújo. De novo Wallace. Vamos caminhando para o fim do jogo. O Vasco busca o título carioca que não tem desde 2003. O Flamengo é valente, não se entrega. Alexandro. Bola tirada pelo Pedro Quem. Caiu no pé do Guinha Azul. Driblou na boa, argentino. Bola para o Vasco. O Vasco ganha os segundos preciosos nesse momento com a bola no pé. Rodrigo. Vasco tem jogadores experientes. Diego Renan errou um passe presente pro Léo Moura. E lá vem Flamengo. O Flamengo joga por um empate. Paulinho toque pro Alexandro. Olha a sobra, não chega no Nixon. Tira Pedro Quem. É tenso até o fim. E lá vem Flamengo de novo. Léo Moura. Teve desvio. Tem escanteio. Tem pressão. Lá vem Flamengo para cima do Vasco de Rodrigo, que tomba de novo. Caiu o Rodrigo. O juiz está falando com o Wallace que vai acrescer esse tempo. Tá dando aqui 4. Vamos ver se vai dar mais por causa dessa lesão do Rodrigo. Olha o Rodrigo. Ele olha para o juiz e desaba. 45 vai sair de marca Rodrigo. Rodrigo diz que não dá mais. O Vasco já fez 3 alterações e a faixa já apareceu, hein? Campeão carioca. Torcedor do Vasco tem faixa. Temos jogo. Passamos dos 45. O Vasco já fez 3 alterações. O Rodrigo tá fora, o Vasco fica, portanto, com 9. O Flamengo tem 10. É pressão total do Flamengo. Léo Moura, cruzamento, toque de cabeça, o Wallace. Flamengo empata. O Flamengo chega ao resultado que precisava. Léo Moura comemora. Eraso agradece. Márcio Araújo reza. Festa do Flamengo. 1 pro Flamengo, 1 pro Vasco. O Wallace de cabeça. Travessão. Bateu na trave. O chute do Flamengo entrou. Mais uma vez, no bate-rebate, bola explode na trave e entra gol de Márcio Araújo. Veja mais uma vez, Márcio Araújo faz o gol.
gol! O gol do empate! O gol que pode ser o do título! Márcio Araújo, você vê aí o Nixon. O banco do Flamengo vai à loucura. A torcida do Vasco começa a deixar o Maracanã. O Flamengo joga por um empate. O torcedor mostrou a faixa e a gente falou, tem jogo ainda. Edinho! O Vasco da Gama errou esse espaço, principalmente no meio de campo, com o Diego Renan, num momento difícil. Deu contra-ataque pro Flamengo. E numa bola parada, o Flamengo... O jogo vai até o final, né? Mais final de campeonato. E o Vasco da Gama não respeitou isso. Mais uma vez, o Wallace. A linha mostra no momento da cabeçada o impedimento de Márcio Araújo. Márcio Araújo impedido. Gol de empate em impedimento. Márcio Araújo impedido. Tem falta a favor do Vasco. Estava impedido Márcio Araújo. Gol do Flamengo em impedimento. Bernardo na cobrança. Ainda temos emoção até o fim. Falta para o Vasco. Partiu Bernardo, bateu na direção do gol. Felipe faz a defesa em 2 tempos. Márcio Araújo impedido, empatou o jogo. É decisão com polêmica, com emoção, com mais um impedimento. Parou o lance. Posse de bola para o Vasco. 1 para o Flamengo de Paulinho, 1 para o Vasco. E agora a festa da torcida do Flamengo. Agora a torcida que canta é a do Flamengo. Vamos para o fim do jogo. O Vasco tenta nos instantes finais. O juiz vai apitar o fim do jogo. Vai apitar o 33º título do Flamengo. O Flamengo vem para ser campeão carioca mais uma vez. Marcelo de Lima Henrique apita. O Flamengo é campeão. Flamengo campeão carioca. 33 títulos estaduais. O Flamengo empata. O Flamengo é campeão. Vem aí a taça. Vem aí o Flamengo. Flamengo recebe o troféu. Troféu para o presidente do Flamengo. Bandeira de Melo ergue o troféu. Agora vão para os jogadores. Vão para o capitão Léo Moura. Vão para a festa do jogador. Vamos para a festa dos jogadores. Eles gritam, é campeão. Léo vai erguer o troféu. Flamengo, campeão carioca em 2014. Léo Moura levanta a taça. O Flamengo recebe o troféu. Flamengo, campeão carioca.